Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa palestra cheia de instrução. Hoje nós vamos ter como convidada a Karine Leão, que ela é instrutora e também terapeuta, que vai nos ajudar com muitas dicas e também através do conhecimento dela de muitos e muitos anos, né, ajudando várias pessoas aí a restabelecer a saúde. Vamos falar também como que um projeto de saúde através da água pode nos ajudar também a aumentar a nossa imunidade e assim ter mais saúde e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado esse convite numa sexta-feira às 20 horas, mas tenho certeza, vocês vão sair daqui com um conhecimento riquíssimo que vão poder colocar em prática. É com você, Karine, seja bem-vinda. Seu áudio está desligado, vai. Pedir para ativar. Agora Agora sim. deu certo. Só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar conhecimento que pode ajudar todos vocês. Esse projeto da Timol, ele é maravilhoso, eu gosto, porque ele leva qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que nesse momento é muito importante que a gente compartilhe, que a gente se una para poder aí ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a entender como lidar com tantos contratempos que andam aparecendo pelo mundo afora, com relação ao clima, com relação a epidemias, pandemias. E agora nós estamos aí, né, com a pandemia, uma epidemia, na verdade, né, de mosquitos que estão aí por todo o Brasil afetando a saúde das pessoas, né? E essa noite a gente vai ter muitas dicas valiosas, tá, de saúde, através desse espaço que a Timol abre para a gente com esse projeto maravilhoso, que assim como mudou minhas vidas, minha pele, meu cabelo, né? Ao longo dos meses, vem contribuindo com a saúde de todos vocês e transformando a vida de diversas pessoas, né? Assim como fez com a minha. Então, para quem não me conhece, eu sou instrutora de terapeutas, Karine Leal, oficial é o meu Instagram, e já tem mais de 2 anos que eu treino terapeutas pelo Brasil afora, para poder estar aí também levando saúde. E muitos deles estão aqui hoje, porque eles compartilham dessa mesma visão, não é? De que a gente sempre tem que ajudar o próximo. E hoje a gente vai falar sobre vírus da dengue, chikungunya, não é? E o Zika. E se der tempo, a gente fala um pouquinho do Covid também, porque tem muita gente confundindo esses 3 outros vírus aí com Covid, tá? Como biomagnetista, eu sou especialista em estudar o comportamento de patógenos, tanto a nível vibracional, frequencial, biológico e emocional, que é isso que nós fazemos com o biomagnetismo médico, tanto diagnosticando como neutralizando o efeito deles na saúde. E tristemente, desde o ano passado, o Brasil se tornou o país número 1 em epidemias de dengue. E esse ano parece que ele vai seguir mantendo aí o recorde. Mas você conhece a diferença entre os 3 processos infecciosos de dengue, chikungunya e Zika? É muito importante que você entenda, porque os sintomas são bem parecidos, mas a maneira de se tratar é diferente. E dependendo do que você toma, você pode agravar muito o quadro da doença. E é por isso que de última hora eu e Kelly decidimos fazer essa live para levar essa informação para vocês, tá bom? E eu e a Kelly preparamos aí alguns vídeos, materiais, PDF, dicas, receitinhas que vai blindar vocês contra o ataque de qualquer atividade viral, bem como se proteger nessa epidemia. Agora, eu queria que a gente visse atentamente como é que isso começou aqui no Brasil. Qual que é a origem desses mosquitos, né?
Será que a Kelly, você pode colocar um vídeo que a gente separou aí para mostrar para o pessoal, por favor? Posso sim, vou fazer isso agora. Kelly, está sem som, é sem som mesmo? Pois é, eu vou assistir a live. Para mim também está sem som aqui. Tá, obrigada por ter avisado. Deixa eu compartilhar novamente. Me avisem, tá? Com o dedinho assim, Tá. se estiver ok. Agora, interessante que eu estava ouvindo aqui no outro lugar, no outro canal, lá o Manuel em São Paulo estava ouvindo. Eu estava ouvindo vocês pelo canal dele aqui. Não entendi por quê. Nada para ouvir agora? Agora sim. O mosquito Aedes aegypti faz parte da história e vem se espalhando pelo mundo desde o período das colonizações. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, período das grandes navegações. Admite-se que o vetor foi introduzido no Novo Mundo, no período colonial, por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Pulex aegypti. O nome definitivo, Aedes aegypti, foi estabelecido em 1818, após a descrição do gênero Aedes aegypti. Relatos da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, mostram que a primeira epidemia de dengue no continente americano ocorreu no Peru, no início do século XIX, com surtos no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da febre amarela. No final da década de 1960, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira ocorrência do vírus no país, documentada clínica e laboratorialmente, ocorreu em 1981, em Boa Vista, Roraima, causada pelos vírus Denve 1 e Denve 4. Anos depois, em 1986, houve epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma continuada. Pesquisa de 1908 já descrevia características do Aedes aegypti. O verão de 1908 deixou a população carioca em alerta pelo risco de febre amarela. Foi nesse contexto que Antônio Gonçalves Periaçu, pesquisador do então Instituto Soroterápico Federal, que ganharia o nome de Instituto Oswaldo Cruz, naquele mesmo ano, fez descobertas sobre o ciclo de vida, os hábitos e a biologia do Aedes aegypti.
Seus estudos foram fundamentais para a erradicação do mosquito em todo o território nacional, nas décadas seguintes, e ainda hoje norteiam as pesquisas sobre o controle do vetor. Numa monografia com mais de 400 páginas, intitulada Os Culicídios do Brasil, o entomologista descreveu os hábitos do Aedes aegypti e de uma série de outros mosquitos da mesma família, apresentando aspectos nunca antes observados de sua biologia. Durante 2 anos, Periaçu realizou uma série de experimentos com Aedes aegypti. Seu estudo trouxe preciosas informações sobre aspectos, como a resistência à dessecação do ovo do mosquito, que pode ficar até 1 ano sem contato com a água. Também fez observações quanto à produtividade dos criadouros, questão ainda debatida na atualidade, afirmando que, em geral, grandes reservatórios de água são os focos mais produtivos do vetor. Diversas características do Aedes aegypti observadas pelo pesquisador Antônio Periaçu no centro de Paletó durante trabalho de campo continuam sendo estudadas até hoje. Entre suas mais interessantes descobertas estão, também, a relação do mosquito com a temperatura e a densidade populacional. Ao realizar o primeiro levantamento detalhado da infestação do mosquito no Rio de Janeiro, o pesquisador associou a maior presença do Aedes aegypti ao aumento da densidade populacional de certas áreas da cidade, e também mostrou a similaridade entre o mapa da concentração da população do inseto com o da ocorrência de casos de febre amarela. Suas observações mostraram ainda que a queda da temperatura ambiente para menos 20 graus centígrados interfere no desenvolvimento e na reprodução do mosquito, que se reduzem drasticamente, levando à redução dos casos. As descobertas de Periaçu deram ainda mais força à campanha movida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz para a eliminação do mosquito, que foi controlado na década de 1920 no Rio de Janeiro, considerado erradicado do Brasil, pouco mais de 30 anos depois. A maioria dos pontos levantados em suas pesquisas continua na agenda científica dos especialistas, que hoje buscam desenvolver estratégias de controle do mosquito transmissor da dengue. Olha só que interessante, né, pessoal? Desde 1908, o Brasil já estava aí sofrendo com esses mosquitinhos. E por volta de 1920, Oswaldo Cruz finalmente conseguiu erradicar, né, a transmissão dele no país através de medidas sanitárias. E é uma pena que, mesmo existindo tanta tecnologia no mundo, a nível de equipamentos frequenciais para manter mosquitos afastados, o Brasil ainda segue usando, né, os estudos e o mesmo sistema que ele usou há mais de um século atrás, né? Mas o importante é o seguinte, que hoje você vai aprender como você pode se precaver de se contagiar com isso daqui. E é por essa razão que é muito importante o autocuidado, é muito importante medidas que venham proteger não só a contaminação, mas também os seus órgãos vitais, o seu emocional e o seu nível energético. Agora, por que a dengue ela é tão preocupante? Porque a picada do mosquito, ela causa diferentes distúrbios pelo corpo, onde um dos mais graves e o que geralmente, em quase todos os casos, leva a óbito, é a desidratação, e não a hemorragia, como muitos pensam. Tanto é que, eu não sei se algum de vocês já sabem, mas não existe mais o nome dengue hemorrágica. Agora é dengue aguda ou dengue grave, porque eles constataram que as pessoas pensavam o seguinte, se eu não estou tendo hemorragia, não é grave o meu caso, e iam a óbito por desidratação. Então, é muito importante que vocês atualizem esta informação, tá? Que agora não é mais dengue hemorrágica, é dengue aguda ou dengue grave. Que agora o paciente vai ter noção de que ele precisa se hidratar o máximo possível, tá? Que foi constatado, ao estudar os corpos, que o que matava era a desidratação. E não era em todos os casos que havia hemorragia.
Agora, por que que a pessoa se desidrata tanto? É devido ao fato de que a picada do mosquito, ela causa uma drástica redução das plaquetas, onde a água sai das artérias, ocasionando e reduzindo a concentração de hemácias no sangue. Com as plaquetas baixas, os leucócitos, são células importantíssimas na defesa do nosso organismo, também abaixam, deixando o corpo propenso a hemorragias. Para que vocês tenham conhecimento, as plaquetas são quem controla a coagulação do sangue. Assim, quando reduzidas em volume, sérias hemorragias podem acontecer. Então, nada é mais importante nesse momento do que, primeiro, um bom sistema de hidratação de água para proteger você e sua família, caso algo assim aconteça. Caso vocês vejam que algum membro da família foi contaminado e vocês sabem que existe um surto ali do mosquito na região e vocês vão ter que providenciar uma maneira de não se desidratar. Então, um bom sistema de água é importante. Segundo, evitar focos de aglomeração de água parada, onde o mosquito possa colocar suas larvas e se multiplicar rapidamente, tornando você propenso à contaminação. E o Zika, Karine? E o chikungunya? Também matam? Qual a diferença entre todos eles? Vamos assistir um outro vídeo para explicar para vocês isso? Você pode colocar para a gente, Kelly? Você já deve ter visto pessoas que ficam doentes com febre e dor no corpo por vários dias e não melhoram. Pessoas que dizem até que estão com uma virose que não passa. Estamos no Brasil. Atenção, isso pode ser dengue, infecção pelo Zika vírus ou chikungunya. Você sabe a diferença entre elas? É disso que vamos falar aqui hoje. Existem várias doenças que podem ser transmitidas por mosquitos. A todas elas damos o nome de arboviroses. No Brasil, a arbovirose mais comum é a dengue. Entretanto, nos últimos anos, devido ao fluxo migratório intenso, 2 outros vírus passaram a se tornar mais comuns, que são o Zika vírus e o chikungunya. E os sintomas de cada uma delas, você sabe quais são? Só pelos sintomas não é possível diferenciar uma doença da outra, mas existem algumas pistas que nos ajudam. Sintomas comuns às 3 doenças são febre, dor no corpo e alguma prostração, você ficar mais caído. Entretanto, no caso da dengue, é muito comum a prostração ser muito intensa, a febre derrubar a pessoa e ter dor de cabeça atrás dos olhos. Já na Zika, é muito comum ter conjuntivite, que são os olhos vermelhos, e manchas na pele. E por fim, o chikungunya costuma dar dores nas juntas ou articulações. As 3 doenças normalmente evoluem de maneira muito benigna, sem formas graves, de tal maneira que o seu corpo mesmo consegue acabar com a doença. Entretanto, qualquer uma das 3 doenças pode evoluir de maneira grave, e por isso é preciso prestar atenção aos sinais de alarme. Para a dengue, é importante ficar atento a partir do 5º dia de sintoma, se os sintomas não estão desaparecendo e começando a melhorar. Também, qualquer sinal de sangramento, seja no nariz, na boca, sangramento ginecológico ou intestinal, isso pode sugerir a forma hemorrágica da doença. Para a Zika, 2 são as situações perigosas. A primeira é quando é uma gestante que está sendo infectada, principalmente nos primeiros 3 meses da gestação. O bebê que pode apresentar sintomas graves, como malformações e microcefalia. E a segunda situação é quando uma pessoa infectada com Zika começa a apresentar sintomas neurológicos, como perda de força nos membros ou perda de sensibilidade, sugerindo o início de uma complicação chamada síndrome de Guillain-Barré. E para o chikungunya, existem os casos em que, ao invés da doença se resolver em 7 a 10 dias, a pessoa continua com dores articulares, podendo durar até meses. Você sabia que o mosquito que transmite as 3 doenças se chama Aedes aegypti? E para evitar a picada por ele, tem muito mais o que fazer do que apenas usar o repelente. Evitar o uso de perfume ou roupas coloridas, que atraem o mosquito, e também usar roupas de manga comprida para diminuir a área exposta do seu corpo também funcionam. Quando for usar, por exemplo, protetor solar, passe primeiro o protetor e depois o repelente, porque dessa maneira ele funciona melhor. E para evitar a proliferação dos mosquitos, evitar a água parada, que é onde ele se multiplica. E aí, gostou do vídeo? As dicas te ajudaram? Olha só, né? Que interessante. Acho que agora deu para vocês terem uma ideia da diferença de um para o outro.
Então, vamos fazer só um resuminho aqui. Todos eles provocam dores de cabeça, dores no corpo, febre, mas a dengue é mais forte e tem aquela dor no fundo do olho, não é? Aquela pressão. A fraqueza é muito maior. E tem a questão do sangramento, tá? Gengiva, na hora de urinar e até mesmo com as suas fezes. Você pode ver presença aí de sangue. O Zika, não é? O Zika, ele dá mal-estar hepático, conjuntivite, tá? Mal-estar estomacal e manchas pelo corpo, tá? E também dá fraqueza, dá febre, mas ele é caracterizado por essas manchinhas pelo corpo e os olhos vermelhos ou com algum tipo de conjuntivite. Agora, um fator agravante nele é o fato das mulheres grávidas, porque pode provocar sérios distúrbios no desenvolvimento do bebê. E há recentemente começado a ter muitos casos em que a pessoa também apresenta uma síndrome muito parecida com a Guillain-Barré. Eu tive 2 pacientes que nesses últimos 20 dias me relataram: nossa, minha perna está tão pesada, eu estou com dor no corpo, parece que eu estou perdendo o movimento. Isso aí não é dengue, isso aí é Zika, entendeu? E tem que ser cuidado, tá bom? Os braços ficam pesados, as pernas ficam difíceis de se movimentar. Agora, o chikungunya, um fato interessante sobre ele: 80% dos casos passa assintomático às vezes. E depois de 8, 9 dias, a pessoa começa a sentir dor nos tendões, pensando que ela está com uma fibromialgia ou com um tipo de reumatismo. E isso pode demorar anos para se resolver, se a pessoa não passa ali por um processo de desintoxicação e neutralização do efeito desse vírus na saúde. Agora, algo que vocês precisam entender: por que são tão parecidos os sintomas? Porque os 3 sistemas orgânicos mais importantes que nós temos são afetados. E eu estou falando aqui, não é nem tanto do sistema circulatório, porque vocês viram que não é o sistema circulatório que é afetado, né? É essa questão das hemácias aí, da perca de líquido no corpo por desidratação. Mas é muito importante que vocês entendam, tá? Que o sistema hepático, o sistema digestivo e o sistema renal são os mais afetados com essas picadinhas desses mosquitos e esses 3 quadros diferentes de infecção viral. Nós temos aí no sistema digestivo baço, pâncreas, fígado, vesícula no sistema hepático, e nós temos aí rim, bexiga, uretra no sistema renal. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa ficar irritada, a pessoa ficar com dor em tendões. Meus alunos sabem que nós, quando estamos aí analisando sintomas, nós procuramos a origem pelo órgão e não a dor em si. Porque você tem que tratar a área local e principalmente o órgão de onde está vindo aquela doença, de onde está vindo aquele sintoma, como essas dores horrorosas pelo corpo. Então, se você teve aí algum tipo dessas doenças, é importante que você procure agora eliminar o resíduo que deixa no corpo, que isso vai se agravando, vai infeccionando com o tempo, vai se transformando em outras doenças e deixa o seu sistema imunológico propenso a recontaminar de novo, tá? Então, é muito importante esse pequeno detalhe, tem que tratar esses 3 órgãos, esses 3 sistemas. E o sistema renal é o que a gente vê mais comprometido aí. Olha só, a gente tem visto as pessoas reclamarem muito de queda de cabelo. E tem mulheres mesmo que falam: Karine, eu não posso mais nem espirrar, todas as vezes que eu espirro eu urino. Mulheres que estão tendo que andar de absorvente ou algum tipo de fralda, porque foi debilitado o sistema urinário dela. Isso tem como ser resolvido, gente, isso tem como ser resolvido. Basta tratar o sistema urinário e existem diversos recursos para isso. E nessa live hoje vocês estão repletos de pessoas especialistas em tratar esses sintomas, que são os meus alunos, os terapeutas de elite que estão aí hoje. E podem dar várias dicas para vocês. Só entrar em contato comigo no meu Instagram. Caso você esteja com algum tipo
de distúrbio intestinal ou intestino preso ou diarreia, sintomas hepáticos, má digestão, irritabilidade, principalmente insônia, tá? Tudo isso tem tratamento, incontinência urinária, tá bom? Então, prestem atenção nesses sintomas, tá? Que você pode estar com alguma sequela dessas doenças. Na Venezuela e no Chile, eles tratam a dengue com um bom sistema de hidratação. Água de coco, soro caseiro, chá de certas ervas para o fígado, para que o mesmo não se sobrecarregue e suas dores possam diminuir rapidamente. Toda essa dor que a pessoa sente é devido ao comprometimento de certos órgãos vitais. E agora, vocês estão prontos para as dicas da noite? Kelly, você conseguiu baixar aquele videozinho dos chás? Sim, vou compartilhar. Então tá. Pessoal, prestem atenção, porque tem certos chás que você não pode tomar. Então, anotem aí as dicas desse vídeo. Vamos usar nos casos de dengue e quais chás a gente não deve utilizar de jeito nenhum. Chá que pode, hortelã pode, camomila pode, capim-santo pode, erva de São João pode. Esses casos ajudam a gente a controlar a dor, a controlar a febre, são ótimos. Mas existem chás que são proibidos no caso de dengue. Então, quais são os chás que a gente não pode? O salgueiro branco a gente não pode. O vime a gente não pode, o chorão a gente não pode, garra do diabo não pode, unha de gato não pode, mostarda não pode, ginseng não pode, ginkgo biloba não pode e boldo do Chile não pode. Anota esses nomes, porque esses caras, eles facilitam o processo da hemorragia no nosso corpo. E a dengue justamente pode levar à hemorragia. Então, esses chás que eu citei não pode utilizar de jeito nenhum. Fica a dica aí para você. Beijo, tchau. Quais chás que nós... Que dica valiosa, não foi, pessoal? Olha só, há chás que nós não podemos nem pensar pôr na boca, tá bom? Não pode, porque você vai agravar todo o quadro da doença. Agora, tem aí uns chás que não foram mencionados e eu gostaria que vocês anotassem, tá? Que é o chá de cardo mariano. Ele é excelente para o baço, tá? E o chá de carquejo, não boldo, não mexe com boldo. O chá de carquejo, ele é muito bom para tirar dores. Só que é o seguinte, você não vai usar o chá se está com esses 3 sintomas. No carquejo, você vai macerar. Amassa a erva num copo, deixa ali 20, 15 minutos. Depois você toma 3 vezes ao dia, 5 dias. Você vai ver que no segundo dia você já não tem tanta dor. E o cardo mariano vai dar força para o seu baço, tá? Para que você possa ir seguir comendo, seguir se hidratando, porque tem pessoas que reclamam que não conseguem nem beber água, que tem vontade de vomitar, de tão fraco que estão. E aí a desidratação fica pior, porque eles começam a vomitar. Tá? Então, pessoal, carqueja macerado, cardo mariano, o chazinho, 3 vezes ao dia, por 7 dias o cardo mariano. E o carquejo, uns 3, 5 dias apenas. Depois vocês entrem em contato comigo, tá? Que a gente pode passar essa informação para vocês, inclusive cópia desses vídeos, para que vocês mandem para familiares, tá bom? E principalmente mulheres grávidas, tá? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ah, então tá bom, vamos comprar um monte de garrafão de água e se hidratar. Não, não é isso, pessoal. Nós não estamos falando aqui de se hidratar com qualquer tipo de água, onde se o pH estiver alterado, pode piorar mais ainda o seu quadro, levando você para o hospital. Tem que ser uma água alcalinizada, mineralizada, com as suas moléculas ordenadas e magnetizada. Outro alerta para vocês. Não se automediquem com droga de farmácia. Por quê? Você que tem o hábito de tomar aspirina, asteroide, anti-inflamatório,
você pode agravar muito o seu caso se esses medicamentos forem ingeridos, tá? Sobrecarregando aí seu fígado, aumentando, a aspirina vai aumentar a hemorragia, alterando a sua coagulação. Então, muito cuidado de agora até julho, que são os meses de pico do mosquito, para vocês não abusarem desses medicamentos, já que eles podem provocar óbito. Se sua água não é de qualidade, e se você ainda agrava mais a situação tomando esses chás proibidos, esses medicamentos, você pode se ver em apuros, tá? E agora a última dica da noite. Nós vamos ajudar vocês a fazer o seu próprio repelente, tá? Para que você possa aí ter na sua casa um sistema que vá proteger você também de se contaminar. Você tem aí o seu limãozinho, o seu cravo e o seu... Exatamente, própolis. Isso aí, pessoal. Própolis, limão e cravo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, tá? Limão, partir. Você enche ele de cravozinhos, tá? Aí o que você vai fazer agora? Espirrar o própolis. Igual a Kelly ali tá fazendo. Você espirra lá, coloca por cima. E aonde você vai colocar ele? Você vai colocar no canto das janelas ou no meio da janela? Você pode colocar ali na cozinha, se tiver uma janela também perto da pia, na porta, no seu jardim, perto dos vasos de planta. É muito bom colocar, porque eles não deixam larva, tá? Isso vai repelir o mosquito, tá bom? É um repelente natural, ele não gosta desses odores. E aí você fica protegido, não é? Você não chega nem a se contaminar, que é o que a gente quer, que vocês não se contaminem. Tá? Melhor prevenir do que ficar doente e ter que passar por todo um processo de recuperação. Agora que nós já vimos essas dicas importantes, eu vou passar para a Kelly, tá? Porque ela vai mostrar para vocês como uma tecnologia pode ser útil nesse momento contra essas epidemias que estão acontecendo por aí. Onde você vai ver como a reorganização das moléculas da água e a hidratação de uma forma integral pode beneficiar várias áreas da sua saúde. Obrigada, Karine. Que dicas, hein, pessoal? Algo bem comum, né? Limão próprio, escravo, né? Chás que a gente pode adquirir aí facilmente. São dicas realmente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ter deixado aí um pouquinho do tempo de vocês na sexta-feira para assistir a Karine. Obrigada, Karine. Agora nós vamos compartilhar com vocês, pessoal, algo bem interessante do que a própria Karine falou aí. Eu vou tirar ela aqui da... Pronto. E vou compartilhar aqui com vocês. Então, a vida moderna, ela nos trouxe muitas coisas boas, na saúde, né, também na tecnologia, nós não podemos negar. Mas também ela trouxe os principais causadores das enfermidades. Lá em 1931, um médico alemão, o Dr. Otto von Burgo, ele ganhou seu primeiro prêmio Nobel com a tese. Ele demonstrou que existem duas formas básicas, né, condições básicas para que tumores, cânceres e doenças se desenvolvam no corpo. Que formas básicas é essa? Uma é a acidose, que é a acidez no sangue, e a outra é a hipóxia, a falta de oxigênio. Quero que vocês prestem bem atenção a essas duas palavras aqui, ó. A acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é falta de oxigênio no sangue. Ele disse na sua tese que os tecidos cancerosos, eles são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis, eles são tecidos alcalinos. Olha só, algo que tem mais de 100 anos, lá em 1931, ou seja, não é algo novo. Nós vamos ver aqui, então, quais são os efeitos dessa acidez no organismo.
Os radicais livres, todos nós temos no organismo. Nós precisamos para ter uma renovação celular, né? Para as nossas células aí se renovarem. Mas vejam na segunda figura, está mostrando que essa oxigenação, ou seja, esse excesso de radical livre, ele está em excesso. Então, ele está fazendo o quê? Ele está atacando nossa membrana celular. Imagine aí, é um ferrugem lá na nossa cadeira, na nossa mesa. Ele começa ali, a gente nem percebe. Quando a gente menos espera, ele tomou conta, não é? Assim é o radical livre no nosso organismo. Estamos mostrando aí uma figura de um radical livre, né, de um rosto, e na primeira parte do rosto, um radical livre que ele está aí controlado. Só que na parte secundária, ele está em excesso. Vejam bem, por causa de um hábito de vida, né, não saudável, também aí por causa de tabaco, né? Então existe essa mutação do DNA. Então esse excesso, esse envelhecimento precoce da célula se dá quando tem excesso do radical livre. Já que nós produzimos esse radical livre e ele em excesso nos faz mal, como que nós podemos então reduzir a acidez e os radicais livres no nosso organismo? Nós vamos entender algo agora natural, que acontece na natureza. Nós não vamos colocar nada lá, é algo natural, que é a hidrólise da água, que é a molécula de H2O, né, que todos nós conhecemos. Ela, através de um processo, né, ela é dissociada. Então, ali, essa dissociação, vão ter duas moléculas, íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Essas íons de hidroxila, quando ela reage, né, com os minerais que estão ali na água, infelizmente, como a Karina até citou aí o México, né, e outros países, aí lá tem vulcão, tem muitos minerais no solo, mas não é o nosso caso. Portanto, através do top H+, que tem pedra de dolomita no seu interior, essa hidroxila ela reage com esses minerais, ou até outros minerais, caso haja na sua água, formando aí novas moléculas de água. Só que agora essas moléculas de água, elas estão extremamente leves e também agora mineralizada, ou seja, hidróxido de cálcio, de magnésio ou outros aí que caso tenha na água. Aí sobrou esse aglomerado de íons de hidrogênio. Quando sobrou esse íon de hidrogênio lá na nossa molécula da água, o radical livre, que ele não reage com nada no nosso organismo, que nós vimos que, pelo contrário, quando ele está em excesso, ele ataca, né, nossa membrana celular. E vejam vocês se nosso corpo estiver contaminado, né? Então, aí que esse excesso, ele está altíssimo no organismo. Então, ele, por ele ser volátil, ele é atraído um ao outro, né? Negativo e positivo, ele se atrai. Aí forma uma nova molécula de água. Olha que incrível! Formando essa nova molécula de água, há uma neutralização no excesso de radical livre. Então, assim, a acidez é reduzida no organismo. Então, é um benefício incrível de forma natural, né, que a hidrólise da água faz. Todos nós sabemos que a água é importante. Nós fazemos tudo com água. Mas você sabia que a água representa 70% do nosso corpo? Portanto, será que a água que nós temos em casa, que nós ingerimos, é uma água de qualidade? Você pode até falar, sim, Kelly, eu investi em um bom filtro aqui na minha casa. Mas pare para pensar. A água, ela passou por vários reagentes químicos, ou ela saiu do poço parada, veio através de canos. Muitas vezes esses canos, eles podem se estourar aí pela percurso, né? E muitas vezes até puxar, né, contaminantes aí do solo e levar para a água. Fica na caixa d'água, continua parada, vai para o nosso filtro e continua parada. Então, água parada, até os mosquitos se proliferam, não é? E por quê? Porque essa água se torna uma água pesada, uma água sem vida. O doutor Laí Ribeiro é uma referência, né, internacional de um médico da integrativa. E ele confirma que a água ela determina a doença.
a água determina também saúde. Então, uma água apropriada, adequada, ela pode restabelecer a saúde. Nós estamos tanto vimos que a Karine deixou claro, né, e tantos outros profissionais da saúde, que a hidratação é importantíssima para realmente se restabelecer a saúde, no nosso caso aqui, que nós estamos falando da Zika e também da chikungunya. Então, o doutor Laí Ribeiro é uma referência, né, nesse assunto e pode nos confirmar. Nós vemos tudo isso e, conforme a Karine falou, não é aquela água que também fica parada ali no garrafão, a água tem diferença. Então, nós vamos entender que a água, tem água que hidrata e água que não hidrata. Nós estamos vendo aqui um desenho da nossa célula, né? Toda célula ela tem uma entrada. Para quê? Para que seja transportada até ela, né, carreada, nutriente, hidrogênio e oxigênio. Tudo que nós comemos, né, ela vai ser transportada ali para o nosso organismo. Só que a água, ela é responsável por levar, né, esses nutrientes, oxigênio e hidrogênio para a nossa célula. Só que você imagina uma água que ela está pesada. Imagina todo o percurso que você faz, né? Até mesmo um aquário, quando ele fica ali a água por um tempo parado, o peixe começa a subir, subir, subir. Se você não trocar a água, ele morre. Por quê? Porque essa água ela começa a formar cluster, como essa que nós estamos vendo aqui na figura. Aí, essa função da água, ela vai ficar somente parcial. Então, você muitas vezes pode sentir aquela água pesada, né, dentro da sua barriga, até fazendo barulho. Por quê? Porque ela não consegue adentrar nas suas moléculas. Então, ela fica ali. E daqui a pouco passa pelos rins e vai embora, não hidratando o seu organismo. Mas veja bem essa outra figura aqui. Depois que essa água passou por essa fluxo magnético, né, por essa dissociação que nós vimos ali, que é a hidrólise da água, a água ela ficou extremamente leve e mineralizada. Então, agora, essa água ela consegue, de forma reestruturada, entrar na nossa membrana celular, fazer aquela limpeza, e lembra lá que nós falamos que neutraliza o excesso de radical livre? Então, essa limpeza as nossas membranas celulares, as nossas células fazem como se fosse uma descarga e elimina, então, a sujeira que tem no nosso organismo. Então, agora, a nossa água, ela vai reduzir, né, a acidez, vai melhorar, então, aí a fluidez do nosso organismo, do nosso sangue, ajudando que o nosso sangue realmente bombeie de modo realmente equilibrado, né? E não vai fazer com que o nosso sangue pesado, né, até mesmo com muita sujeira, tenha dificuldade ali para poder oxigenar o nosso organismo. Dá até assim uma alegria, não é? Olhar essa célula sendo limpa, sendo hidratada. Então, esse projeto de saúde, através do fluxo magnético silocimol, ele tem essa função de quebrar as moléculas da água, então, realmente agora levar todos os nutrientes, oxigênio e hidrogênio para dentro da nossa célula, e assim a gente vai ter um corpo realmente hidratado integralmente. Quando nós imaginamos um projeto desse, a gente quer conhecer a empresa, né, que está aí por trás desse projeto. A Timol, ela tem como missão levar bem-estar familiar, saúde, independência e também tecnologia, pois nós somos uma empresa que já fez agora 20 anos no mercado e que, através desse mercado, nós temos atestado de idoneidade pelo Congresso. Esses atestados, eles vêm porque nós temos 47 estudos, né, publicados, temos sede própria em Uberlândia, e esses artigos vocês podem estar acessando o Google Acadêmico e escrever silocimol, que vocês vão ter acesso a todos esses artigos, né? Nós estamos aí em mais de 20 países, onde pessoas que têm benefício levam esse benefício para outras pessoas através de uma licença, e assim elas podem estar ajudando outras pessoas também a ter uma água de qualidade. Somos a única empresa brasileira que temos aí o termo de idoneidade. Esse termo de idoneidade, ele diz que
A empresa Timol é única no ramo de sistema ou método de recuperação de saúde com eficiência cientificamente comprovada. Então, nenhuma outra, né, tem comprovação realmente científica, né, que faz a magnetização da água. Então, você também pode ir lá no YouTube, escrever a palavra lá Silocimol, que vocês vão ter acesso a diversos depoimentos voluntários de pessoas que teve a saúde restabelecida através de uma água que hidrata de verdade. Estamos vendo aí a úlcera varicosa. A gente sabe que essa pessoa aí, 8 anos sofrendo com essa ferida, ela logicamente foi lá procurar um tratamento, foi no médico, né? Com certeza o médico passou vários tipos de remédio ou até pomada para ele. Mas a gente viu aí que continuava, né, uma ferida bem difícil, né, por causa da má circulação. Mas olha só, após 25 dias, ele ingerindo, né, da água adequadamente, né, restabelecida aí pelo silocimol, ou seja, reestruturada e também banhada a ferida dele, ó, cicatrizou, né, ou seja, melhorou a circulação dele. Temos também a Rafaela, que ela tem essa doença autoimune, né? Que é como se fosse uma queimação, né? Que tem aí no organismo. E olha só, depois dela tomar uma água que hidrata, né? Restabelecendo o corpo e neutralizando o excesso de radical livre. No caso dos diabéticos, a gente sabe que tem uma má circulação, então aí impossibilita, né, a cicatrização, mas olha só, depois de pouco tempo que essa pessoa estava usando, a cicatrização do pé dela melhorou muito. Temos aí também essa doença autoimune, que é a psoríase, né? E que essa pessoa, após 40 dias, olha só como a pele dela foi restabelecida. O silocimol, ele não cura nenhuma doença, né? Ele controla, coloca o corpo em equilíbrio, assim como nós vimos lá, que quando a gente faz a hidrólise da água e neutraliza, né, o radical livre, então é limpo o nosso corpo, né, de forma natural. Então, se você continuar sujando o corpo e usando uma água que não vai fazer esse processo, então realmente essa psoríase com certeza vai voltar, né? Ou qualquer outra doença. Temos também esse projeto na agronomia, estamos vendo aí no caso da cebolinha, né? Uma hortaliça, porque você pode falar, Kelly, eu acho que é uma questão de fé, né? Porque não é possível, se eu mudar a água, eu sempre tomei água, mas você sempre tomou água, mas você viu a diferença? Que água que não hidrata? Então, nós estamos vendo aí, ó, que essa hortaliça, ela não tem raciocínio para ter fé, né? Mas olha bem, a mesma água, isso daqui, gente, nós temos estudos, tá? Estudos para comprovar isso daqui. Vocês podem estar pedindo para a pessoa que convidou vocês, que ela vai mandar para vocês. A gente vê aí a diferença, né, nesse caso. Temos também, né, essa calcificação no olhinho aí desse PET, lembrando que o mesmo benefício que nós temos no corpo humano tem também, né, tanto na agronomia como nós vimos, tanto no caso aí dos PETs. O dono desse PET, com certeza, né, hoje quem tem sabe que faz parte da família. Olha só, após ele ter tomado dessa água com minerais, né, e reestruturada. Imagina aí um pet, né, que está com o olho todo branquinho, que quem tem sabe que é muito comum esse tipo de calcificação. E agora, olha só o pet feliz, né, sem realmente essa calcificação aí no olho, que possivelmente impediria aí ele até enxergar de modo adequado. O silocimol, ele possui tecnologia reconhecida internacionalmente. A Unesp é uma faculdade respeitada aqui no nosso país. Então, nós temos estudos lá, temos na APTA, temos no Instituto Falcon Bauer, que ele tem sede na Alemanha, né? E aí em São Paulo ele tem aí uma continuação. Quando você quer levar, cria um projeto, você leva lá, ele vai te dar lá o depoimento, ou funciona ou não funciona, né? E o nosso nós levamos lá, e ele então atestou que realmente o silocimol ele quebra as moléculas da água, fazendo aquela dissociação que eu mostrei anteriormente. Temos também 3 estudos publicados nos Estados Unidos, né? Também em relação à osteoporose, osteopenia, que vocês podem pedir na íntegra para quem convidou você.
Então, o silocimol, ele é composto por esses dois produtos, pelo esse azul, né, que ele tem a durabilidade de 30 anos. Então, imagina, um projeto de saúde para todos na família, né, de fácil acessibilidade, todas as pessoas podem adquirir. E o Top H+, que dentro tem a pedra de dolomita, ele tem que ser trocado a cada 5 anos. Ou seja, você vai investir num projeto de saúde para todos da família, onde um vai ter durabilidade de 30 anos e o outro a cada 5 anos. O que você compra hoje que toda a família se beneficia, não é? E tendo aí, então, esse custo-benefício. Então, vocês viram lá que no início eu falei para vocês sobre o sangue, sobre o Dr. Otto von Burgo, e ele falou sobre a acidez. Então, o contrário de acidez é alcalino. Então, o que esse projeto faz, como nós vimos? Ele reduz a acidez no organismo, ele aumenta a massa mineral óssea, aumenta a oxigenação sanguínea, imagina, melhorando aí todo o nosso organismo, né? Circulação, fazendo com que nosso coração trabalhe de forma natural e não forçando, né? E nem os nossos outros órgãos importantes, fígado, rins, né? Que você joga tanto sujeira nos rins e ele é um filtro, não pode ser trocado, né? Então, o aumento de minerais através da pedra de dolomita pelo top H+. Então, o silocimol, ele não é remédio, ele não tem o objetivo de curar, né? Mas sim de melhorar a qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no seu organismo. Por não ser remédio, nós somos isentos aí do registro da Anvisa, conforme a resolução de 28 de maio de 2008. Então, nós estamos aí protegidos. Olha que interessante. Esse combo, assim como o primeiro que vocês podem ver, ele é para squeeze, né? Você coloca aqui, tem o mini, leva para onde você quiser, escola, academia, trabalho. Acabando a sua água ali pesada, você coloca, né, aqui no combo mini e ela vai fazer essa hidrólise lá para você. Ou seja, você sempre vai ter uma água que hidrata de verdade. Temos também aí o Mega Soft, caso você tenha um filtro lacrado e você queira ter, né, esse projeto para toda a família. Temos filtros aí com 7 estágios de filtragem, que vai eliminar o cloro, né, vai aumentar o pH da sua água. Até mesmo um simples filtro de barro, né? Você colocando ali o combo mega com celocimol e Top H+, você vai ter uma água que vai levar qualidade de vida para toda a sua família. Não tem o filtro? Tem uma jarra, coloque sua água filtrada lá dentro e faça um bom uso do seu projeto. Então, como nós estamos vendo, é um produto prático que todos podem ter aí acesso, né? E o mais importante, todos da família vão ter aí o benefício desse projeto. Karine, conforme você bem explicou aí sobre esse vírus, né? Que infelizmente está um surto no nosso país, a gente tendo acesso sem sair da rotina, uma água que hidrata de verdade, realmente é uma esperança maravilhosa, não é? É sim, pessoal. E esse sistema, o que mais me chama a atenção é a quantidade de minerais importantes para a saúde que ele traz, né? O magnésio mesmo é um deles. E é por isso que você pode ver aí todo esse rejuvenescimento e todos os benefícios que o magnésio traz para a saúde. Nosso corpo não produz mineral, nossas glândulas, nosso sistema metabólico não produz minerais. O papel disso, quando o ser humano foi criado, é que a água fornecesse esses minerais. Então, você precisa colocar na sua água esses minerais. E através desse sistema, você tem essa possibilidade, porque água de garrafinha não traz, água da torneira não traz, água do chuveiro não traz, entendeu? Pelo processo de tratamento que a água se submete até chegar na nossa casa. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Só uma água com pH ideal não resolve. Só uma água magnetizada não resolve, mas uma água magnetizada, entendeu? Com o pH ideal e mineralizada, ela faz uma grande diferença na saúde. Seu sistema imunológico é outro, a sua pele, longevidade, cabelo, tudo vai melhorando. E assim como melhora o externo, imagina como é que está o interno. Então é muito importante que vocês entendam que a água foi o solvente que Deus deixou na natureza para nos desintoxicar, para nos regenerar. E vocês precisam ter um bom sistema na casa de vocês, assim como eu tenho na minha.
Muito boa, Karine. Olha, nós vamos abrir agora 10 minutos para perguntas, né? Caso vocês tenham. Levanta a mão aí virtual ou a mãozinha assim, que eu vou chamar, tá? Para a Karine aí responder, caso vocês tenham alguma dúvida. Nós vamos ter 10 minutos, tá? Para isso. E aí vocês levantam aí. Caso eu não esteja vendo, vocês levantam a presencial aí, né? Ninguém tem dúvida, gente. Que bom, hein? Ficou bem explicado, tá vendo, Karine? Bom, Porque, porque realmente a explicação que você deu, Karine, foi bem precisa, né? Importante. E o melhor, tudo que você explicou aí é possível da gente fazer. A gente tem em casa, né? Tudo que você explicou aí para a gente fazer. E a prevenção é essencial. exatamente. Então, pessoal, qualquer PDF que vocês queiram, esses vídeos, se vocês quiserem rever de novo, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Karine Leão Oficial, tá? E eu mando isso para vocês. E compartilhe, reveja de novo. E não perca essa oportunidade incrível de levar para sua casa esse programa de tratamento que vai aí trazer proteção, regeneração e cuidados nesse momento. Porque nós também temos o coronavírus por aí. Ele não sumiu, não, tá? Ele tá por aí. Só que ele tá mais camuflado agora. Então, é importante que vocês entendam que a prevenção, os cuidados, a urgência em atender os sintomas, como explicamos aqui para vocês, vai fazer a grande diferença. Isso mesmo. Gorete, você quer perguntar? Pode ativar seu som. Eu não quero perguntar, eu quero agradecer a doutora, porque ela deu muitas dicas, e especialmente esse do repelente natural, que eu quero fazer, porque realmente esses bichinhos estão incomodando demais a todos nós, e aí foi excelente a palestra. Muito obrigada e agradeço, e elogio você e ela também, que foi excelente. Obrigada. Muito obrigada, Gorete. Então, você que está aqui, que não tem dúvida, procure quem te convidou, né, para você ter maiores informações aí, como você adquirir o combo, né, para você levar para sua casa. Então, tudo que foi passado aqui, né, está dentro da nossa responsabilidade, mas a decisão que você vai tomar é sua responsabilidade. Tomara que você tome uma boa decisão, né? E aí você vai evitar tantos outros problemas que além da zika, da chikungunya, né, Karine? Então, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada. Pode se despedir, Karine. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui. Tchau, pessoal. Foi um prazer, tá? Vamos ver se a gente faz mais lives como essa. E esse repelente dura uma semana. Uma vez por semana vocês vão trocando, tá bom? Um abraço para todo mundo. Boa noite. E cuidem Boa da noite a saúde de todos. vocês. Boa noite, pessoal. Boa sexta-feira.